Cláudia Tavares e ouvintes, chegou a hora de bate-papo, de entrevista. O nosso Jornal da Manhã conversa agora com Alan Patrick. Ele preside o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal aqui no Rio Grande do Norte e vai conversar com a gente para explicar um movimento nacional contra o corte aí de orçamento da Receita de mais de 50% em 2022 e também sobre um protesto que está sendo organizado por todos os auditores no país. Bom dia, presidente. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Virginia. Agradeço o convite. Presidente, que movimento é esse que o Rio Grande do Norte está inserido nesse protesto, nesse contrário, aí é um corte no orçamento da Receita que, segundo as informações, chega-se aí a 50%. Exato. A Receita Federal ela está sem orçamento a partir de junho. Vamos ter pouco mais da metade do ano sem funcionamento. E isso afeta tudo, 100%. Principalmente a nossa estrutura de tecnologia da informação, que é quem, por exemplo, processa todas as declarações que os contribuintes apresentam. Hoje é o coração, não é? Exato, não tem como. A maioria dos ouvintes talvez só apresente imposto de renda da pessoa física, é uma declaração que é feita uma vez ao ano. Mas as empresas, elas apresentam declaração todos os meses. Essas declarações precisam ser processadas. As próprias declarações das pessoas normais do imposto de renda, ele precisa ser processado para se apurar a restituição. Sem orçamento e sem tecnologia da informação funcionando, não tem nem como processar e efetuar pagamento de restituição. Só para dar um exemplo de como a situação é difícil. Agora, com esse corte, vocês... permanecendo esse corte, o orçamento reduzido, qual o cenário da Receita Federal para esse ano de 2022, já que você já fala nos impedimentos tecnológicos e as consequências disso para o país e para o próprio contribuinte? Bom, o cenário é o de um carro sem combustível. Assim, muita coisa você pode fazer para tentar salvar, digamos assim, um carro para ele continuar andando. Eu já vi até gente conseguindo fazer um carro andar com 3 pneus, mas sem gasolina eu nunca vi, não. Então você vislumbra um 2022 muito difícil na área da Receita Federal do país. E para isso, a reação interna, a gente tem informação que boa parte também dos auditores que têm cargos de chefia já começa a entregar esses cargos. Exato, já tivemos uma maciça adesão à entrega de cargos de chefia e praticamente a metade já foi para publicação em diário oficial e nós estamos nos tornando um órgão sem cérebro, sem comando, porque as pessoas ficaram revoltadas com essa situação. Como é que vai ficar a partir de agora? Vão ser substituídos ou vai ficar vazio mesmo durante esse período das exonerações? E o que significa uma falta de uma chefia para uma repartição, eu vou chamar de repartição, para uma instituição como a Receita Federal? Na hora que não se tem o comando desses setores, os reflexos disso para a sociedade? Quando há entrega de cargos, há entrega também dos cargos de substituição. Então, muitos setores vão ficar sem chefia e muitos também sem substituição. E nós estamos conversando com os colegas para não aceitar substituir os que estão entregando seus cargos. E os efeitos são os mesmos de qualquer lugar de trabalho que o nosso ouvinte estiver, que não tiver chefe. Como funciona sem um gerente, sem um coordenador, assim, como funciona um time de futebol sem um treinador. E envolve também, presidente, a questão da falta do aumento também proposto pelo presidente para outras categorias? Paralelamente a isso, a Receita tem ficado sem movimento nos últimos anos, tem sido muito disciplinada e ordeira, observando que a cena econômica do país é difícil. Porém, nós temos um acordo assinado desde 2016 e agora nós vimos a União se movimentando no sentido de dar um novo aumento sem nenhum acordo pré-estabelecido, sem nenhuma dívida, digamos assim, para algumas carreiras do Serviço Público Federal. Então, nós nos sentimos injustiçados, porque nós tínhamos um acordo que ainda não foi cumprido e por que vocês estão fazendo um novo acordo com uma categoria que não tinha nenhum passivo, digamos assim, com ela? É isso. Então, essa questão salarial também entra na pauta de vocês nessa movimentação. Se somou a isso, a indignação dos colegas, foi uma soma de situações. Presidente Patrick, que representa aqui os auditores fiscais, os auditores
da Receita Federal nesse protesto nacional. Eu pergunto, os reflexos disso para o cidadão, né? Vamos nos deter aí ao funcionamento de portos, aeroportos, onde existe a presença hoje da Receita Federal. Esse movimento de vocês, essas exonerações, esse protesto, ele traz que tipo de reflexo para o cidadão? Isso não vai atrapalhar o funcionamento do comércio internacional. É bom lembrar que a gente já teve um primeiro encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ele foi até sensível à nossa conversa, à nossa argumentação, porém ele não deu prosseguimento à questão. Ele entende que não deveria ser assim. O resultado foi que a gente teve que dar um passo seguinte. Além da entrega das chefias, a gente está começando a trabalhar uma operação padrão, dentro da forma que não prejudique, por exemplo. Nós temos aqui no nosso Porto de Natal muita exportação de frutas. Exato. São produtos perecíveis. Então, esses produtos a gente verifica no ritmo normal para que não prejudique a mercadoria em si. Mas há também entrada e saída de mercadorias que não são perecíveis. Como seria essa operação? Vocês estão falando já de uma houve greve? uma operação ontem, né, especial? Isso. Por exemplo, aqui nós temos a exportação, saída de frutas, porém nós temos muito a chegada de contêineres vazios. Então nós estamos fazendo a inspeção desses contêineres vazios. Mas essa operação ontem já foi indicação dessa questão do protesto ou foi uma operação padrão? Já é uma operação padrão, um primeiro passo nesse protesto que a gente está fazendo. E no final de semana tem uma operação diferente? Tem uma expectativa de uma operação mais incisiva? A expectativa é porque normalmente aqui no final de semana o porto opera com mais força, porque normalmente é um navio por semana que vem e ele faz a atracação de descarga e carga nos fins de semana. A gente opera constantemente, né? Então nos fins de semana onde se concentra a operação no Porto de Natal. Vai ser mais rígida então por conta desse protesto? Como é que vai acontecer? Isso, vai ser nesse sentido. Então, mas há a possibilidade de uma paralisação dos auditores, partirmos aí para uma greve? Então, isso pode vir a acontecer na sequência dos eventos. São as estratégias que Exato. vocês estão traçando. Mas Sim. até agora não houve, com essas exonerações, não houve nenhum tipo de reação por parte do governo? Não, entendemos que o governo deve estar ainda fazendo análise da situação. E se parar a atividade de vocês, fica preso as cargas, não vai ter nem entrada nem saída, fica fechado o aeroporto, essa questão do trânsito das cargas no estado, fica parado? Não fica 100% parado, mas vai ter vai ter um reflexo, um prejuízo. Exato. Por exemplo, aqui no nosso aeroporto circulam muitas mercadorias destinadas a uma fábrica de automóveis aqui na região Nordeste. Certo, aqui em Recife, Pernambuco, né? Na Grande Recife. É um exemplo de situação que também afeta. Quer dizer, toda a indústria local pode ser prejudicada por uma ação, né? Se não houver um apelo, se o apelo de vocês não for aceito por parte da equipe econômica do governo, né? E tem previsão de um diálogo? Nós tivemos a primeira reunião com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e nós aguardamos que ele possa ter uma nova conversa conosco para destravar. Mas tem data para essa nova conversa? Não tem data ainda não. Patrick, quantos auditores fiscais o Rio Grande do Norte tem e qual é a média de salário para os nossos ouvintes? Na Receita Federal, nós estamos aproximadamente com 70 a 80 auditores aqui no nosso estado. Na ativa? Isso. Certo. Na ativa. Historicamente, nosso salário ele costuma ser o mesmo dos delegados da Polícia Federal e dos procuradores da Fazenda, a Advocacia Geral da União, os procuradores federais que atuam nos órgãos federais. Vocês têm remuneração semelhante. Na faixa de quanto? O salário inicial acho que está em torno de 20 mil reais. 20 mil reais, certo. E o que nós pleiteamos é apenas a continuidade dessa isonomia, que está prevista no acordo de 2016. Ok. Patrick, a gente quer agradecer muito sua participação, essas informações. De qualquer forma, é um movimento que mexe com o dia a dia da nossa cidade, com a economia principalmente. E eu pergunto, estamos aí às vésperas já do processo de declaração de imposto de renda, só para finalizar. Então, esse tipo de movimento pode também ter consequências para o contribuinte, que todos os anos tem que prestar contas? Nós estamos trabalhando com a
a equipe que faz a homologação e o lançamento da declaração, para que eles também entrem numa Aí operação padrão e talvez, quem sabe, numa greve também, se isso vier acontecer. Ok, muito obrigada. Queríamos agradecer muito a sua participação aqui, Alan Patrick, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que conversou aqui conosco no Jornal da Manhã sobre essa questão dos protestos dos auditores fiscais e o que pode acontecer aqui no Estado. Muito obrigada. Ok, obrigado. Bom dia. 8 horas e 53 minutos. Repita. 8h53, vamos ouvir agora.